Fala meus amigos, tudo bem? Eu me chamo Alexson Marcos, seja muito bem-vindo ao nosso canal. No vídeo de hoje eu quero trazer para vocês 3 versículos responsáveis por fazer 3 grandes revoluções na história da humanidade. Foram versículos utilizados por pastores, teólogos, ativistas sociais e políticos que ajudaram a implementar reformas sociais das quais nós nos beneficiamos até os dias de hoje. Esse vídeo vai esclarecer para você algumas coisas que não são contadas no livro de história, mas que foram fundamentais na revolução da humanidade através do trabalho de cristãos que temeram a Deus e amaram de todo o coração e por isso promoveram grandes reformas sociais. Tá curioso para saber que versículos são esses e que transformações sociais foram essas? Então já desce o dedo no like e se ainda não é inscrito, se inscreva para receber todos os conteúdos que a gente postar aqui no nosso canal. Se eu perguntar para você recitar algum versículo do livro do profeta Amós, eu tenho quase certeza que você não saberá responder. Mas você sabia que um versículozinho do livro de Amós foi responsável por uma grande transformação que aconteceu nos Estados Unidos no século passado? Eu tenho certeza que você já ouviu falar de Martin Luther King, um grande pastor americano e ativista social que durante o século XX, uma boa parte do século XX, lutou pela igualdade de direitos civis dos negros. A sociedade americana até aquela época era muito preconceituosa, de maneira que negros e brancos não podiam congregar juntos na mesma igreja, não podiam frequentar juntos o mesmo restaurante, não podiam sentar junto no mesmo transporte coletivo, ou se um branco chegasse e encontrasse um negro sentado na cadeira, o negro era obrigado a se levantar e dar espaço para o branco. Mas aí você me pergunta, o que tem a ver esse contexto de escravidão dos Estados Unidos com o livro de Amós? Eu explico para você. Foi baseado no capítulo 5 e versículo 24 do livro de Amós que Martin Luther King baseou boa parte do seu discurso antidiscriminação, bem como a sua luta por igualdade de direitos. No livro de Amós, capítulo 5, versículo 4, nós lemos o seguinte: em vez disso, deixai correr o livre direito como um rio caudaloso e a justiça como um rio eterno. Esse versículo, mesmo tendo sido escrito há mais de 800 anos antes de Jesus nascer, ele fazia-se tão presente na sociedade americana, e por que não dizer que não se faz presente nos dias de hoje? Que levou a Martin Luther King a fazer essa grande reforma pela luta dos direitos civis dos negros americanos. Para você ver o poder que tem um versículo da Bíblia Sagrada. Hoje, os americanos, e por que não dizer toda a América, deve muito ao trabalho árduo e cansativo de Martin Luther King, que morreu muito jovem ainda, vítima do seu ativismo social. Hoje, nos Estados Unidos, bem como aqui no Brasil e em toda a América, não existe mais igreja só para negro, igreja só para branco, restaurante só para negro, restaurante só para branco. Hoje, basicamente, nós desfrutamos de um direito que custou a vida do próprio Martin Luther King. E por falar de direitos civis de negro nos Estados Unidos, é impossível não falar da prática da escravatura, que era muito comum há muitos anos. Filósofos, teólogos inclusive, pensadores, empresários, muitos foram favoráveis à escravatura. Essa é uma história que raramente você vai ver nos livros de história, mas hoje eu quero falar de um cristão que, baseado em um texto da Bíblia Sagrada, foi responsável pela abolição da escravidão e do comércio de escravo em toda a Inglaterra, que posteriormente se estendeu aos Estados Unidos, que à época era colônia inglesa também. Eu estou falando hoje de William Wilberforce. Talvez esse nome pareça estranho para você, talvez seja a primeira vez que você esteja ouvindo esse nome, mas William Wilberforce, além de ser um cristão muito devoto ao Senhor, era também um parlamentar britânico que, desde a sua conversão, sentia-se muito incomodado com o tráfico de escravos na comunidade inglesa daquela época. Mas aí William Wilberforce aprendeu desde a sua conversão que todos os homens são criados à imagem e semelhança de Deus. Ele baseou isso lá em Gênesis capítulo 1 e versículo 27, em que o próprio Deus disse: façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Então William, ele pensou e raciocinou da seguinte forma: se todos os homens são iguais à semelhança de Deus, então não há por que uns serem superiores aos outros e escravizarem os outros e traficarem seres humanos que são imagem e semelhança do próprio Deus. Vale lembrar que William Wilberforce foi muito influenciado pelo grande John Wesley, um dos maiores avivalistas que já houve na Europa e um dos grandes teólogos que legaram para a humanidade e para a igreja cristã uma teologia muito forte que ainda hoje é muito presente no Brasil e em toda a América. William Wilberforce leu uma carta que o próprio Wesley deixou a ele poucos dias antes de morrer, e essa carta incendiou seu coração muito mais ainda. E após muitos anos de batalha, muitos anos de perseguição pessoal também, William Wilberforce, com seu esforço, conseguiu abolir a escravidão e o tráfico de escravos em todas as colônias britânicas. O que é curioso é que ele só conseguiu esse grande feito 3 dias antes de falecer.
Ele não conseguiu ver com os próprios olhos os efeitos do seu enorme trabalho. Como eu disse, até mesmo alguns pastores e teólogos eram favoráveis ao comércio de escravos porque sustentava economicamente a cidade de Londres e todo o Império Britânico. No entanto, Deus sempre levanta uma tocha acesa que incendia o país inteiro e através desse incêndio com a palavra de Deus, outros países são abrangidos. Inclusive, convém você lembrar que a abolição da escravidão no Brasil foi totalmente influenciada pelo trabalho desse jovem inglês, William Wilberforce, e do grande teólogo John Wesley. E agora vamos ao nosso terceiro versículo que incendiou o mundo e que hoje causou a revolução das igrejas protestantes. Está curioso para saber? Já se inscreveu? Já deixou o seu like? Compartilhe com seus amigos se esse vídeo está sendo importante para você. Agora esse próximo versículo é de fundamental importância para o surgimento das igrejas protestantes. Com certeza você já leu Romanos 1,17, quando o apóstolo Paulo fala assim: mas o justo viverá da fé. Quando Martinho Lutero teve acesso nas bibliotecas de Roma à Bíblia Sagrada e começou a devorar as Escrituras, ele logo deu de cara com esse versículo e passou dias e dias e dias pensando: ora, se o justo vive pela fé, por que a igreja, no caso a Igreja Católica, vive comercializando indulgências? Ou seja, vive cobrando pela salvação das pessoas. Indignado com aquilo e sem entender como é que funcionava a mecânica da salvação, Martinho Lutero mergulhou na Bíblia e através desse versículo provocou a grande reforma protestante em 31 de outubro de 1517. A partir daí surgiram as igrejas evangélicas, baseado nessa ideia de que a salvação é unicamente pela graça, é unicamente pela fé em Jesus Cristo, e a fé é um dom de Deus que não pode ser comercializado, basta o nome ser graça, ou seja, não pode ser vendido, não pode ser merecido, é dádiva pura de Deus. Esse versículo que tem incentivado as nossas igrejas evangélicas a buscarem a Deus, a se engajarem na fé, a buscarem o Senhor, sabendo que Deus é o Deus da graça e que o justo, ele só vive pela fé. Se a gente for viver pela vista, pelas coisas que aparecem, não dá certo. A gente vive pela fé. É por isso que a igreja está de pé, com mais de 2000 anos de história. Porque se a igreja fosse calcular os perigos que sofreria, se a igreja fosse parar para calcular e analisar riscos, ela não conseguiria chegar onde chegou. Mas a igreja teve fé, tem fé e tem chegado até aqui. E essa igreja que vai subir para o céu. Pois então esse foi o vídeo de hoje, os 3 versículos que mudaram a história da humanidade. Se você achou interessante, quer indicar para o amigo, fique à vontade, compartilhe. Olha, não esqueça de ativar o sininho para receber as notificações. Toda vez que eu postar vídeo novo aqui no canal, você será notificado em primeira mão. Dito isto, Deus te abençoe e até o próximo vídeo.